Paz do Senhor, irmãos. É sempre, irmãos, um privilégio e uma grande responsabilidade falar a palavra de Deus. E eu gostaria, com muito temor, convidar os irmãos para uma leitura na carta aos Hebreus, capítulo 6, da carta aos Hebreus. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 3. Eu gostaria de trazer uma mensagem intitulada A Doutrina da Fé em Deus. A Doutrina da Fé em Deus. É a sexta mensagem da série Conhecer é Crescer. E nós vamos começar lendo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, os conhecimentos básicos a respeito de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 6 doutrinas básicas a respeito de Cristo. Versículo 3. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Queridos irmãos, o Espírito Santo quer iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, para que nós nos tornemos aptos a receber revelações mais profundas a respeito de mistérios de Deus. No capítulo anterior ao que nós lemos, capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 12, o autor, quando se preparava para dirigir uma palavra aos hebreus, ele diz que ele constatou uma falta de conhecimento naquela comunidade, e aquela falta de conhecimento causava deficiência no crescimento espiritual daqueles irmãos, e que por essa circunstância, a despeito do autor desejar trazer revelações ainda mais profundas, mas ele não podia fazê-lo, porque do ponto de vista espiritual, aqueles crentes ainda não estavam prontos. Eles ainda não haviam crescido o quanto deveriam ter crescido para que pudessem receber revelações mais profundas a respeito de mistérios de Deus. Então, o autor circunscreve a sua epístola, a sua carta, dentro daquilo que eles poderiam, do ponto de vista espiritual, receber. E isso, não, irmãos, não foi algo isolado com relação aos hebreus. No Antigo Testamento nós vamos encontrar o próprio povo de Deus passando por uma situação talvez um pouco mais delicada do que esta que passava os crentes hebreus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6,
Deus diz pela boca do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra. Também, e agora já no Novo Testamento, Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, ele faz a mesma constatação, e ele também lamenta que ele não pudesse falar aos crentes da igreja de Corinto a respeito de mistérios de Cristo, porque eles ainda também não estavam prontos para que pudessem receber esse tipo de conhecimento espiritual. Quem sabe Paulo traria algumas revelações diretas do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Porque o que nós conhecemos a respeito do encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco é apenas o que Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos. Pode ser que teria revelações mais profundas que Paulo estivesse querendo transmitir para aqueles irmãos. Pode ser que a respeito daquele homem que Paulo fala, que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, pode ser que Paulo quisesse transmitir alguma coisa a mais das revelações. E é um momento que Paulo, justamente quando ele fala a respeito desse homem, que há 14 anos foi até o terceiro céu, ele começa dizendo: eu passarei agora a falar com vocês a respeito de visões e de revelações. Porém, ele fala apenas desta revelação ou desta visão deste homem que foi até o terceiro céu. E Paulo, irmãos, ele compara o conhecimento espiritual mais aprofundada com o alimento sólido. E ele diz que em razão do não crescimento daqueles irmãos da igreja de Corinto, eles ainda precisavam continuar alimentando-se do leite materno até que tivessem um crescimento maior. E o texto que nós lemos fala de 6 pontos que todo crente deve conhecê-los de cor. Esta é a 6ª mensagem que eu estou pregando a respeito desse tema. Os irmãos poderão rememorar as 5 outras mensagens que estão disponibilizadas no nosso site. Esse texto então fala de 6 pontos que todo crente deve dominá-los. Primeiro, para aplicação na sua própria vida. E depois, para ter condições de apresentá-los a quem quer que seja, a qualquer tempo e em qualquer ambiente, apresentá-los de forma bíblica e didática para qualquer um que pergunte a respeito da nossa fé. Porque quando nós precisamos responder a respeito de temas espirituais, irmãos, nós não podemos responder porque sim, porque eu creio, porque eu estou sentindo. A nossa resposta, ela tem que estar apoiada na palavra de Deus. A nossa resposta, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Nós somente podemos apresentar argumentações que têm como palavras precedentes 2 palavrinhas: está escrito. Tem que haver o está escrito. Nós não podemos falar é porque eu estou sentindo, é porque eu creio, é porque está escrito. Então a apresentação da nossa fé, das razões, ela tem que ser biblicamente fundamentada. E tem que ser apresentada
de forma clara. Ela tem que ser apresentada de forma convincente. Ela tem que ser apresentada de forma didática e de forma ungida. Não é só pelo conhecimento bíblico. Não é porque nós fomos decorebas e decoramos alguns textos bíblicos. Evidentemente, nós decoramos os textos bíblicos, mas apresentamos esses textos bíblicos com graça, com poder e com unção e com autoridade. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz que o Senhor Jesus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós precisamos conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã. Porque essas doutrinas funcionam como âncora para a nossa fé. Para que nós não sejamos levados de um lado para outro. Para que nós não mudemos de ideia porque alguém disse algo novo. Porque alguém nos trouxe uma revelação e nós ficamos impressionados. Esse é o primeiro e principal efeito de conhecer as doutrinas fundamentais que o autor aos Hebreus chama de as primeiras noções das palavras de Deus. E Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo. Então, irmãos, nós queremos estudar esses 6 pontos de tal maneira que nós só vamos voltar a estudar esses pontos para que nós possamos, quando nós estivermos ensinando eles para novos crentes. Nós já vimos o primeiro ponto há 2 domingos atrás, que é a doutrina do arrependimento das obras mortas. E hoje nós veremos o segundo ponto, que é a doutrina da fé em Deus. A fé em Deus é a segunda pedra fundamental listada em Hebreus capítulo 6. É uma doutrina muito importante. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a fé em Deus é apontada como um dos 3 pilares da vida cristã. Está escrito: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então a fé é um dos 3 pilares da vida cristã. Porque mediante a fé em Deus, conhecendo a doutrina da fé em Deus, todos os subterfúgios naturais e espirituais que se propõem a eliminar a nossa confiança completa em Jesus e a nossa dependência absoluta do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus e da comunhão do Espírito Santo são eliminados taxativamente. E todo crente precisa conhecer a doutrina da fé em Deus, porque a doutrina da fé em Deus é o único antídoto contra a apostasia. A Bíblia diz que a apostasia será cada vez mais crescente e mais agressiva nesses últimos dias.
estes últimos dias que precedem o arrebatamento da igreja serão dias de muita apostasia na face da terra. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono daquilo que a palavra de Deus diz para seguir preceitos e doutrinas de homens ou de demônios, ou dos dois. Sejam esses preceitos apoiados por algumas ciências do conhecimento humano, que estão deturpadas e estão contaminadas pelas ideias do anticristo, cujo espírito opera na terra por meio dos filhos da desobediência. E a Bíblia diz claramente, irmãos, que haverá uma grande apostasia nos últimos dias e que muitos crentes, até crentes fiéis, se afastarão da sã doutrina para seguir outros conceitos, que são doutrinas humanistas e são também doutrinas de demônios. Para que nós entendamos melhor, vamos a um exemplo. Eu fiquei muito impactado com este exemplo que eu vou dar para os irmãos. Nos dias de Paulo, os crentes da cidade de Tessalônica, eles estavam perturbados pelo ensino que eles receberam a respeito de escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das coisas que ainda vão acontecer, que dizem respeito à vinda de Jesus, à grande tribulação, ao milênio, ao juízo final, ao julgamento no tribunal de Cristo, que diz respeito ao casamento da igreja com o seu noivo, que é o Cordeiro de Deus. E eles receberam doutrinas e ensinamentos a respeito desses acontecimentos futuros, principalmente com relação ao arrebatamento. E uma falsa doutrina foi implantada no meio da igreja de Tessalônica. E isso foi feito por 3 formas. E eu fiquei muito assustado com isso. Foi feito por 3 formas. A primeira, por meio de um espírito que fez uma proclamação profética na igreja. Alguém se levantou, movido por um espírito, e profetizou na igreja. Segundo, por palavra, por pregações feitas na igreja. Porque a palavra profética foi confirmada pela pregação no púlpito da igreja. E em terceiro lugar, por uma epístola, supostamente escrita por Paulo. Então Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses com o objetivo de trazê-los de volta à sã doutrina. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E também no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 16, com o objetivo de trazê-los a uma vida correta. Vejam, os irmãos, nós vamos ler esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse
já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E no capítulo 3, ele orienta os crentes da Tessalônica para que eles não se associem com aqueles que estão com esse tipo de procedimento, transtornando a doutrina de Cristo. E a orientação é para que não os recebam em casa e nem comam com eles. Aqueles que conhecem a doutrina da fé em Deus, eles não balançarão com alguma novidade espiritual. Eles não ficarão eufóricos com alguma novidade espiritual. Eles não ficarão impressionados com os testemunhos da fogueira santa. Eles não ficarão impressionados com o subir em montes para orar, nem com gravetos pegando fogo. Os que conhecem a doutrina da fé em Deus não ficarão impressionados com alguma profecia incrível, com alguma pregação diferente, com óleo de Israel, água de Israel, terra de Israel ou qualquer material, porque aqueles que têm o conhecimento da doutrina da fé em Deus não se abalam, quer por epístola, quer por espírito, quer por pregação, por palavra. E nem por milagres, nem por sinais e prodígios, nem com anjos. Porque aqueles que conhecem a doutrina da fé em Deus, sabem que o espírito do anticristo está operando aqui na terra. A advertência do Espírito Santo para nós nesta noite é a seguinte: primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem se eles procedem de Deus. Se você não tiver capacidade espiritual para examinar o espírito e saber se aquele espírito procede de Deus ou não, não creia. Fique com a simplicidade da palavra e não com a novidade do espírito. Amados, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Conhecer a doutrina da fé em Deus prepara o crente para que ele esteja preparado para rejeitar
todas essas coisas falsificadas, mas que são vendidas como verdadeiras. Aleluia. Desde os tempos da igreja primitiva, irmãos, isso já existia. Muitos se levantavam e se diziam apóstolos, mas eram falsificadores da palavra de Deus. Eram homens que tinham como objetivo negociar a palavra, fazer da palavra um produto, fazer da palavra de Deus um negócio, para com isso obterem lucros. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele faz essa análise e diz o seguinte: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aqui é uma hipótese, irmãos, que é preciso separar o joio do trigo desde logo. Não dá para deixar para depois. Porque se houver uma convivência pacífica entre o joio e o trigo, se não houver a separação em tempo oportuno do joio e do trigo, haverá contaminação espiritual. O apóstolo Paulo, ele abriu mais esse tema em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. E na tradução da Bíblia Viva, as palavras do apóstolo assim estão escritas: não procuramos enganar o povo para que creia. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos desses métodos vergonhosos. Achamo-nos na presença de Deus quando expomos a palavra, e por isso dizemos a verdade, como todos quantos nos conhecem concordarão. Vamos nos concentrar, irmãos, na doutrina da fé em Deus. Já sabemos que a doutrina da fé em Deus é um conhecimento necessário, é um alicerce para a vida cristã, é um conhecimento básico para o crente, é um pré-requisito para que o crente possa subir no conhecimento, no crescimento, no conhecimento, mediante a recepção de algo mais profundo, de revelações mais aprofundadas a respeito de Cristo. E o que é a fé? Eu pensei em duas definições. A primeira é uma definição bíblica em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde diz: a fé é o firme fundamento, ou seja, é um tipo de certeza concreta das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não vemos. É a inversão da lei natural. Porque pelos nossos sentidos, a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar, nós primeiro vemos, para que depois creiamos. Nós estamos programados, naturalmente programados. Esta é a lei natural. Primeiro vemos e depois cremos. E essa afirmação bíblica, ela é a inversão da lei natural. Porém, meus amados irmãos, à medida que nós vamos alimentando-nos com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nutrindo os nossos sentidos, tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista intelectual.
E a palavra de Deus vai produzindo fé, e nós vamos crescendo, e vamos adquirindo capacidade espiritual e capacidade emocional para crer como Abraão creu. Abraão, o nosso pai na fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 17 está escrito que ele creu que Deus dá vida aos mortos e que Deus chama a existência coisas que não existem como se elas existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Aleluia. Ele, Abraão, é o nosso pai na fé. Ele creu que Deus dá vida aos mortos. Ele creu que Deus chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. No versículo seguinte, que é o versículo 18, diz que ele creu contra evidências. Ele creu contra a ciência. Ele creu contra a esperança de que ele teria o seu filho com Sara. E no versículo 19 diz que ele reconheceu que o seu corpo não tinha vitalidade. Isso está na contramão de tudo que é ensinado nas religiões orientais e na mistura que existe hoje da filosofia oriental com o cristianismo. Porque ele reconheceu, no versículo 19, que o seu corpo já estava sem vitalidade, que sua mulher também já estava sem vitalidade. Ele não se enganou a si mesmo. Ele reconheceu que havia uma falência. Ele reconheceu que havia uma dificuldade. Mas nos versículos 20 e 21, diz que mesmo assim, ele não duvidou. Ele não foi incrédulo. Mas ele começou a glorificar o nome do Senhor. Ele começou a dar glória a Deus, porque ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, quando você tem o conhecimento da doutrina da fé em Deus, não um mero conhecimento intelectual, mas um conhecimento prático, os seus sentidos são exercitados de tal maneira pelo poder de Deus, que coisas mortas serão vivificadas, e que coisas que não existem serão chamadas à existência. Aleluia. Agora, eu acredito que todos nós temos, até como foi pregado aqui quinta-feira passada, sonhos que morreram, sonhos, ideais, objetivos, que nós desistimos, não porque Deus nos orientou nesse sentido, mas porque para nós o tempo passou, ou nós achamos que o tempo passou. Mas quando você vai se nutrindo do conhecimento da fé em Deus, os seus sentidos são exercitados. E nesta noite, nós já podemos começar a dar glória a Deus. E você pode começar a dar glória a Deus nesta noite, como se tudo isso já estivesse em suas mãos, como se toda a sua casa já estivesse salva e remida pelo sangue de Jesus.
com os problemas que você tem dificuldade para enfrentar já estivessem resolvidos. E você pode começar a dar glória a Deus, porque Deus vai fazer muito mais além do que você pensa, do que você deseja, do que você imagina. Aleluia. Agora, você pode dizer, tá bom, eu até acredito nessa mensagem, eu até sinto a unção, mas as circunstâncias que eu vivo são contrárias. Você não conhece as circunstâncias que eu vivo. Você não sabe quanto tempo eu tenho lutado por isso. O Espírito Santo, irmãos, me deu um entendimento muito grande a respeito disso, e eu quero ser muito claro com você. Eu não venho aqui para falar uma santidade que eu não tenho. Eu não venho aqui para falar para os irmãos a respeito de visões e de revelações que eu não tenho. Eu também não vejo Deus. Em muitas situações, não ouço Deus. Mas tem uma coisa. Em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não viram o quarto homem. O quarto homem estava com eles dentro da fornalha de fogo, mas eles não estavam vendo o quarto homem. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que eles viram o quarto homem. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi quem viu o quarto homem. O que você está vendo não é o que é. E não importa o que você está vendo. E não importa o que você está sentindo. Através dos seus sentidos naturais, ainda não exercitados completamente para ter a fé de Abraão. O quarto homem está ao seu lado. Agora, quando o diabo vai te perseguir, o diabo vê o quarto homem ao seu lado. Quando o inferno vai te perseguir, o inferno vê o quarto homem ao seu lado. Nós precisamos, irmãos, com muita urgência, dominar a doutrina da fé em Deus. Porque os nossos sentidos estão programados para primeiro ver, para primeiro pegar, para primeiro olhar, para primeiro mastigar, para primeiro sentir, para primeiro cheirar, para depois crer. Nós precisamos com muita urgência dominar as primeiras noções para que possamos dar passos seguintes e entrar, assentar-se à mesa, não mais para tomar o leite materno, mas para alimentar-se com o alimento sólido. Porque a mesa já está pronta, a mesa já está posta, e nós somos os convidados. Aleluia, oh aleluia. Eu estou assim meio desesperado. Eu estou meio desesperado para sair, desse estágio de alimentar-se com leite. É gostoso alimentar-se com leite, mas eu quero, após essa nutrição, eu quero que os meus sentidos sejam exercitados, porque eu quero essa alimentação com o alimento sólido. Aleluia. A segunda definição de fé, irmãos, é uma definição prática e nos permite dizer que o que Deus disse que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Ninguém poderá impedir que Deus faça o que Ele disse que vai fazer. Nem a morte
poderá impedir que Deus faça o que Ele disse que vai fazer. O que Ele falou que vai fazer, vai acontecer. Aleluia. E eu tenho confiança em Deus, que eu não morrerei até que o que Deus disse que vai fazer na minha vida aconteça. Eu quero que nesta noite você se aproprie desta fé, desta confiança inabalável. Aleluia! Porque as montanhas rolarão, as montanhas sairão da sua frente. Aleluia! O que Deus disse que vai fazer, Ele pode fazer e Ele vai fazer. Aleluia! Deus está agindo. Deus não está parado. Deus está agindo a nosso favor. Agora, irmãos, por que a fé é importante? Hebreus capítulo 11 responde também. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que o entendimento dessa declaração é uma das maiores necessidades da nossa vida espiritual. A nossa relação com Deus, ela tem como base a fé. Nenhuma, não são obras, orações, estudo da Bíblia. O requisito para agradar a Deus é a fé. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos, mas o requisito para aproximar-se de Deus, para agradar a Deus, é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhuma medida, nenhum estudo, nenhuma obra, nenhuma oração vai cumprir esse requisito, porque esse requisito para agradar a Deus é a fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, a ideia-chave para a vida do justo é a fé, porque está escrito que o justo viverá pela fé. Aleluia. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Assim, irmãos, a fé, ela não é apenas um momento, uma ação na vida do crente. A fé é uma atividade constante na vida do crente. A vida do crente depende da fé. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Aleluia. A fé é tão essencial em nossas vidas, irmãos, que Deus nos dá a graça. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vamos entender que a nossa parte é aceitar a graça pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Outra razão, irmãos, pela qual conhecer a doutrina da fé em Deus é de suma importância, é de fundamental, é essencial para o crente, é que nós passamos a olhar as coisas, não da perspectiva humana, porque a perspectiva humana é limitada, mas nós passamos a ter uma cosmovisão da perspectiva de Deus, que é ilimitada. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Jesus disse que, para ele, se ele pudesse crer, tudo é possível ao que crê. À medida que nós conhecemos a doutrina da fé em Deus, a nossa expectativa, a nossa perspectiva, ela se desloca das coisas falíveis, limitadas, e nós, transpondo esta barreira do natural, adentramos a uma perspectiva sobrenatural e ilimitada. Porque para Deus não há limitações. Para Deus nada é impossível. E qual é a fonte da fé? A fé é um dom de Deus. Conforme João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem... João capítulo 3, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. E Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É tudo de Deus, não é do homem. Deus não permite que o resultado de esforços naturais gerem coisas sobrenaturais. A fé é uma coisa de natureza espiritual. A fé está acima dos limites humanos. É por isso que a fé não é pensamento positivo. A fé não é otimismo. A fé não é controle da mente. Alguém pode graduar-se, pós-graduar-se, pós-doutorar-se em controle da mente. É óbvio que ser otimista é uma boa coisa. E com certeza o otimista tem mais proveito do que o pessimista. Mas a fé está acima e além do otimismo. O otimismo é uma coisa do mundo. Para ser otimista não precisa ser salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Para ser otimista basta ter uma mente otimista, objetivos otimistas. Agora, a fé, ela é algo espiritual. Ela é transcendental. Ela está acima dos limites e dos controles humanos. A fé é algo sobrenatural. É claro, como disse os irmãos, que é importante ser otimista. O pessimista, ele está sempre de óculos escuros. Ele está sempre vendo o tempo enegrecido, vai chover. Olha como está escuro, o caos. Mas o sentimento otimista não é fé, e nem pode ser definido como fé. E muito mesmo pode ser experimentado como a fé que vem de Deus. Agora, meus amados irmãos, o mundo... E nós somos pressionados porque estamos no mundo. O mundo insiste em confundir a fé com o pensamento positivo ou com o sentimento otimista. A fé não é pensar que tudo vai dar certo.
esse sentimento, ele não tem o poder de liberar aquilo que está escrito na Bíblia. Porque a fé vem do alto. A fé também não é uma força interior. A fé não vem do interior do ser humano. A fé é algo sobrenatural. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 5 o seguinte: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Porque a fonte é ele. Quem não olhar para ele, jamais adquirirá fé. Poderá ser uma pessoa com grande força de vontade. Poderá ser uma pessoa com grande força interior, com controle da mente muito eficaz. Mas se não olhar para ele, não será iluminado em termos de fé. Porque a fonte da fé é ele. A firme convicção das coisas que não existem está nele. É ele e não nós quem tem o poder de trazer à existência coisas que ainda não existem. É um erro, irmãos, porque muitos acham que a fé é um poder interior, que a fé é uma força interior. Isso é fé? É fé, mas é a fé humana, não é a fé de Deus. Porque a fé de Deus é um poder que vem dele. Olharam para ele e foram iluminados. Quando nós olhamos para ele, as nossas dúvidas se acabam. E o texto diz: e eles não ficam confundidos e nem frustrados. E por fim, irmãos, a fé não é uma coisa emocional. A pessoa pode gritar com o diabo, gritar com a doença, e aquilo não vai ser movido até que a pessoa entre em uma dimensão do reino espiritual. Não é a repetição, não é o mantra que evidencia que a pessoa tem a fé de Deus. Agora, a fé, ela está ligada diretamente, indissoluvelmente à palavra de Deus. Salmo 138, versículo 2, diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus coloca um valor infinito na sua palavra. Porque se você puder confiar na palavra de Deus, você pode confiar em Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Este é um ponto importante. E é simples. Porque não diz que a fé vem pela memorização da palavra. Apesar da memorização da palavra de Deus ser uma grande ferramenta pela fé. Não diz também que a fé vem por ouvir um bom sermão. Apesar da pregação e do ensino da palavra de Deus serem importantes para as nossas vidas. Nem mesmo diz que é lendo a palavra de Deus que você tem fé. Embora ler a palavra traz uma bem-aventurança muito grande. Então, quando é que vem essa fé que é gerada pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus?
é quando você ouve a palavra, ou quando você lê a palavra, e você ouve uma voz espiritual, uma voz específica para o seu coração, e você tem a convicção que esta é a palavra do Espírito Santo para o seu coração. A palavra é transmitida com voz humana, mas a voz que você ouve não é a voz humana, é a voz do Espírito Santo. Esta é a palavra que gera a fé. Aleluia. É uma verdade espiritual que você recebe em sua vida. E eu quero dizer aos irmãos, nós não podemos esquecer dessas verdades espirituais que o Senhor falou. Nós temos que anotar isso. Nós temos que gravar, dia tal, o Senhor falou uma palavra espiritual para mim. Nós ouvimos e lemos muitas vezes, muitos textos, mas quando Deus fala, nós temos que pegar, anotar na nossa Bíblia, dia tal, Deus falou esta palavra para mim. Esta é uma palavra que eu tenho que carregar no meu dia a dia. Esta é uma palavra que eu tenho que praticar. Eu tenho que sair daqui com esta palavra, porque esta é a palavra da fé. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que nos agarrar com aquela palavra espiritual, que é uma palavra específica para orientar a nossa vida, uma orientação específica para a nossa vida, uma verdade espiritual para a nossa vida. Agora, irmãos, nós temos que ativar a fé, ativar o botão da fé na nossa vida diária. Eu posso ter um equipamento, mas se eu não apertar aquele botãozinho ligar, ele permanecerá sempre desligado. Porque a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 6, que para todas as pessoas, Deus deu uma medida de fé. Até mesmo aqueles que acham que não têm fé, eles têm fé. Porque está escrito que todos têm uma medida de fé. A parte de Deus já foi feita, que foi dar uma medida de fé e do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora nós precisamos ouvir a voz de Deus e apertar o botão de comando, para acionar, para ativar a nossa fé. Então a nossa parte é quando ouvirmos Deus falando. E repetidas vezes a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nossa parte é ouvir, obedecer, ir, caminhar, fazer, realizar a vontade de Deus, porque o milagre vai acontecer. Eu gostaria de chamar você nesta noite para você ligar o botão da fé. E como é que eu vou ligar esse botão da fé? Se Jesus mandar você fazer alguma coisa incoerente, segundo o seu entendimento natural, faça. Se Jesus falar, vá ao tanque e se lave, levante-se, corra, vá até o tanque, pule. Se Jesus falar, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa, desça depressa, porque um grande milagre vai acontecer na sua casa. Certa vez Jesus falou para os discípulos, olha, vão até a aldeia próxima ali, e vocês encontrarão uma jumenta
e tem um jumentinho junto a ela, desamarre a jumenta e traga para mim. E se o dono perguntar, por que vocês estão desamarrando a minha jumenta? Diga para ele, Jesus está precisando dela. O que aconteceu? A entrada triunfante em Jerusalém. Olha, irmãos, eu creio que é chegado o momento de nós sairmos daquilo que está muito assim no quadradinho. De nós sairmos daquela normalidade. O normal é o que é anormal. Nós precisamos começar a fazer coisas que nós nunca fizemos. Nós precisamos começar a orar como nós nunca oramos, a cantar como nós nunca cantamos, a jejuar como nós nunca jejuamos. Nós precisamos começar a louvar como nós nunca louvamos, adorar como nós nunca adoramos, pregar como nós nunca pregamos. E algo grandioso vai acontecer em nossas vidas. Porque a fé em Deus exige ação. Deus fala, você ouve. E vai lá e aperta. Liga o botão da fé. Não é porque você está necessitando que as coisas vão acontecer. Não é porque está doendo que vai haver o cessar da dor. Você tem que dar passos em obediência ao que Deus diz. Senão você não recebe a recompensa pela sua fé. Agora, isso pode ser uma ação física, pode ser um compromisso verbal e pode ser um compromisso no coração. Às vezes é no coração e físico. Às vezes é verbal e físico. A mulher do fluxo de sangue foi no coração e físico, porque ela disse no seu coração, se somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela foi e tocou. Pode ser também apenas uma ação verbalizada, uma ação declarada, seguindo-se depois uma ação física. Eu não sei como você vai ligar este botão. Eu não sei o que é para você fazer. Agora, uma coisa eu sei. O Espírito Santo está chamando você para fazer algo que você não está fazendo. Aleluia. Há um poder sobrenatural de Deus aqui neste lugar, irmãos. O Senhor está nos revelando isso, não para que nós voltemos para casa e falemos, quem sabe, Deus falou. Não, isso é intelectual. A nossa chamada é para ser praticantes da palavra. A nossa chamada não é para ser argumentadores da palavra. A nossa chamada não é para ser analistas da palavra. A nossa chamada é para ser praticantes da palavra. Agora Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34, diz assim: pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu não sei quais são as suas necessidades. Deus sabe. Você sabe. Você sabe das necessidades presentes. Deus sabe das necessidades presentes e das necessidades futuras. Agora, o que eu sei
é que se você ligar o botão da fé, pela fé, você vai realizar tudo quanto você não pôde fazer até agora. Eu quero orar com todos e assentados como estamos, curvemos as nossas cabeças para este momento de oração. Ó Senhor, entendemos a necessidade de compreensão dessas doutrinas, que são as doutrinas âncoras para a nossa vida cristã. Para que nós não sejamos levados de um lado para outro, pelo vento de ideias, de filosofias e de doutrinas, sejam elas doutrinas humanistas ou sejam elas doutrinas de demônios. Mas que nós possamos permanecer de maneira inabalável, permanecer dentro dos marcos que foram estabelecidos, permanecer dentro das coisas que têm sido reveladas. Aleluia. E precisamos, Senhor, ligar este botão da fé, porque nós precisamos da fé, tal qual a fé de nosso pai Abraão, para realizar o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas aqui na terra. Então, nesta noite, o Senhor nos reúne aqui nesta igreja e nos conecta também com irmãos e irmãs que estão a distâncias, espalhados pelos 4 cantos desta terra. Mas estamos, Senhor, em um só propósito. Nós precisamos deste crescimento. Nós precisamos deste conhecimento. Nós precisamos atingir essa estatura projetada pelo Senhor. Eu quero pedir, Senhor, por cada irmão e por cada irmã que está aqui. Nós temos sido, Senhor, ao longo dos anos, atingidos pelas limitações naturais. Nós somos pressionados pela nossa própria carne, pelos nossos sentimentos. Nós somos pressionados pelos nossos sentidos, pelo falar, pelo tato, pela audição, pelo paladar, pela visão. Mas nessa noite nós recebemos a Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, se sobreponha aos nossos próprios sentimentos naturais, e nós passemos a raciocinar, Senhor, dentro de uma perspectiva espiritual. Possamos, Senhor, romper a barreira do natural e adentrar, Senhor, a um sentimento sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua palavra e recebemos pela fé, Senhor, esta capacidade natural para crer no impossível, humanamente impossível, materialmente impossível. Mas nós recebemos nesta noite capacidade espiritual para crer com a fé que vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo, digamos todos amém. Eu vou pedir que você, por favor, levante a sua mão, em nome de Jesus. Levante a sua mão em aliança com Deus. Levante a sua mão dizendo: Deus, eu recebo, Senhor, pela noite, esta capacidade nesta noite, esta capacidade sobrenatural para crer com a fé que vem de Ti. Prepare-se, porque coisas sobrenaturais começarão a acontecer na sua vida. Ainda que você não esteja vendo o quarto homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que você não esteja vendo o quarto homem, ainda que você pense que está na fornalha sozinho, o quarto homem
está com você. Você não vê, mas o diabo vê. Você não vê, mas o inferno vê. Você não vê, mas aqueles que te perseguem serão impedidos por causa do quarto homem que está com você. Aleluia.